semana, essa live de sexta-feira, 1º de setembro de 2023. Todo mundo já sabe como funciona. Você que está vendo no gravado, que bom que você está aí com a gente. Da próxima vez, vem também ao vivo aqui, que é mais legal. Vamos lá então para as perguntas. Já tem a primeira aqui da Conceição. Boa noite, Fábio. Como foi levar o Educação Consciencial pelo mundo? A percepção dos brasileiros pelo mundo é igual aqui? Havia outras pessoas de outros países também? Pode falar sobre o que está rolando, linhas temporais, o bagulho tá louco. Vamos lá. Várias perguntas em uma. É legal que tem algumas coisas que realmente seriam interessantes tocar, que a sua pergunta, Conceição, acaba tocando em alguns assuntos legais aqui pra gente fazer essa, vamos dizer assim, introdução da live de hoje. Se é que precisa de introduções, se é que a gente precisa de introduções, mas vamos lá. Bater esse papo e falar sobre algumas coisas. Você pergunta como foi levar o Educação Consciencial pelo mundo. Bom, não fomos em todos os lugares ainda, mas chegaremos lá. É interessante para puxar esse papo com vocês. Eu tenho uma sensação dúbia, assim, porque vocês que estão aqui no 2.0, eu acredito que são as pessoas que menos precisam de explicação do que é o Educação Consciencial, do que a gente faz, enfim, é onde eu tenho que menos explicar as coisas normalmente, né? E na verdade, isso estaria muito mais para um YouTube aberto, assim, mas eu gostaria de retomar alguns assuntos com vocês em cima dessa pergunta da Conceição, que passa por algumas coisas que eu gostaria mesmo, até de deixar gravado para as pessoas que estão chegando, né, na plataforma. Depois de 90 dias de assinatura já tem acesso a essa live. Então pode ser interessante também para todos. E é sempre legal a gente relembrar algumas coisas, né? Então, assim, a pergunta da Conceição, levar a Educação Consciencial pelo mundo, né? Então a nossa ideia do Educação Consciencial é entender o que é o Educação Consciencial, né? E eu vou me esforçar muito para explicar isso para todo mundo, toda oportunidade que eu tiver. Acredito já estar nesse caminho de tentar explicar para as pessoas. Eu digo tentar, não porque as pessoas não têm a capacidade de entender, longe disso, tá? Muitas vezes porque eu não tenho a capacidade de explicar, muitas vezes, o que realmente é a educação consciencial, então eu preciso revisitar esse assunto. E também, por a educação consciencial ser algo que não existia. Então, por ser algo que não existia, não tem algo para comparar. Falar a educação consciencial é igual aquilo lá, ou então é igual aquele lá. Então, quando a gente fica sem comparação, fica difícil entender o que é. Né? O nosso cérebro funciona dessa forma. O pessoal que estuda aqui já sabe a pareidolia, a comparação, a experiência, como o subconsciente funciona. A gente já conversou algumas vezes. Então, explicar algo novo é muito difícil. Então, lá no começo do canal, eu chamava de espiritualidade independente. Por quê? Porque eu estava criando algo que eu não sabia como dar nome, não tinha a mínima ideia de como dar nome, e queria que tivesse alguma comparação, mas já com alguma noção do que seria. Então, assim, eu estou criando algo novo, eu não sei como dar o nome, eu quero que as pessoas entendam o que é fazendo uma comparação, mas com um diferencial. Então, vamos lá. Eu chamei de espiritualidade, para ter uma comparação. Tu fala, espiritualidade, então já sei do que se trata. Mas independente. Independente é o que diferencia. Porque não depende de nada, não depende de doutrina, não depende de religião, não depende. Só que não depende nem de pessoas. Esse é o passo à frente, mas a gente chega lá. Então, quando veio com esse nome, foi o melhor que eu pude naquela época. O melhor que eu pude. E aí, eu acho que foi em 2020. Que num bate-papo com a Karina Greco, numa conversa informal com ela, uma dessas conversas loucas que a gente tem de vez em quando, ela falou, não, o que você faz é uma educação consciencial. A Karina, no meio dos vinhos dela lá, soltou essa. Eu falei, Karina do céu, posso patentear? Porque é exatamente isso. E aí, através da Karina, veio esse nome. E eu falei, é isso, é educação consciencial, e eu não tenho uma palavra ou uma expressão em português melhor para o que a gente faz, e principalmente porque a gente vai fazer, aí eu vou chegar na pergunta da Conceição, da história pelo mundo e tudo mais, do que educação consciencial, porque o que a gente faz é educação. Eu sempre falei que desde o começo do canal, que eu era um professor de uma matéria na época de espiritualidade,
e agora de uma matéria de educação consciencial, educação da consciência. E a partir daí a gente começa a conversar, educação como, quais são as matérias da consciência, o que tem a ver, e a gente abre aí o leque de assuntos, e enfim. Mas eu realmente acredito profundamente que a educação consciencial é uma excelente forma de tentar definir o que é o nosso trabalho. Só que se a gente não presta muita atenção nessa expressão, pode ficar vago, educação consciencial. Então, quando a gente fala que não é espiritualidade, e aí eu tenho um trabalho em dobro, porque como eu chamei de espiritualidade independente, agora para falar que não é espiritualidade pode confundir, principalmente quem está desde o começo. Então, mais uma vez, não tive uma expressão melhor no começo, porque nunca foi espiritualidade. Só que, como eu expliquei agora há pouco, eu tinha que ter uma expressão onde eu conseguisse vender a ideia o mais rápido possível. E não foi a expressão mais feliz, mas funcionou. Funcionou por um tempo, funcionou por 3, 4 anos. Só que agora eu tenho um retrabalho, eu tenho que explicar que não é espiritualidade, porque não é só espiritualidade. Educação consciencial é tudo. Não tem como a gente falar no despertar da consciência, que esse é o assunto do educação consciencial, é despertar da consciência. Né? Não tem como falar do despertar da consciência se não falar em geografia. Geografia. Se não falar em química, se não falar em física, se não falar em biologia, se não falar em matemática, se não falar em astrologia, astronomia, se não falar em alimentação, nutrição, todas as vertentes, se não falar em diversas outras coisas que são pertinentes, muitas vezes, a outros professores. E aí veio o Despertar 2.0. Olha só, Conceição, juro que eu respondo a sua pergunta. Você levantou uma bola para mim aqui, que eu queria estar falando há muito tempo. E vou falar muitas vezes daqui para frente. E é por isso que a gente tem hoje quase 20 professores. 20, gente. Professores aqui no Despertar 2.0, alguns módulos que eu não tive tempo de publicar ainda. Eu tô vendo a Eliane aqui assistindo a gente, do Cozinhando. Vai ensinar a gente, uma chefe, gente. Chefe de cozinha que vai ensinar a gente a cozinhar sem cozinhar. Aqui na plataforma. Olha que coisa maravilhosa. Tô vendo a Ana Nery também que conversa com a gente de nutrição. Só tão o pessoal da comida hoje aqui. O Chesco, o desdobramento. Então vocês já sabem, são 20 assuntos, 20 professores. Por quê? Porque não tem, é impossível o Fábio e o Lael saberem de tudo. A gente não sabe de tudo. E mesmo que a gente saiba de um assunto, sempre tem alguém que sabe mais e melhor, sabe explicar melhor, é especialista, né? E aí vem mais uma coisa da educação consciencial e vocês vão entender por que não é espiritualidade e por que não tem o que comparar. Eu estou falando de 20 professores. Começa a pensar na cachola. Aonde vocês conhecem que tem 20 professores ensinando 20 assuntos diferentes? E vocês já estão aqui, eu não estou fazendo propaganda 2.0. Vocês já estão dentro da plataforma. Estou falando conceitual mesmo. Se eu estivesse fazendo no YouTube, o Fábio está fazendo propaganda. Não, vocês já estão aqui. Eu estou tentando explicar a educação consciencial para vocês. E aquele juntos que eu falei lá atrás. Lá atrás. Então faz um exercício na mente de vocês e imagine se aquele juntos que eu tentei implantar desde 2017, ele realmente fosse possível. Que eu já adianto, não é possível. Não é possível. É possível juntar grupos, mas todos não é possível. Por N questões, principalmente por questões humanas. Questões de ego, questões de o sentimento humano, né? A questão do egoísmo, que vai para fofoca, que, gente, é daí para baixo. E aquilo que eu sempre falo, que eu saí do trabalho tradicional para entrar nesse trabalho achando que as coisas iam ser muito fáceis, que as pessoas espiritualizadas já tinham a mente aberta, e encontrei um ambiente muito pior que o corporativo. E essa é a verdade, e até hoje é assim. Eu ainda, viajando pelo mundo, viu, Conceição? Levando isso pelo mundo, eu ainda tenho que parar e responder fofoca. É o fim do mundo. Eu poderia estar escrevendo livro, poderia estar gravando vídeo para vocês, mas não. Eu tenho que ligar para uma pessoa que estava espalhando fofoca e falar: eu sei que você está fofocando, isso que você está falando não é verdade. Ou seja, é um absurdo. É uma perda de tempo minha, da pessoa, de vocês, de todos nós.
né? E o ser humano, não sei, é assim. E é muito difícil lidar com isso. Eu não sei lidar com isso. Eu não sei lidar com isso. Nunca soube. Eu não sei lidar com isso. Mas enfim. O juntos não é possível por N motivos. N motivos. Infelizmente. Agora faça um exercício. Pense em todas as pessoas que vocês seguem no YouTube. Todas. Relacionadas com espiritualidade ou não, tá? Relacionadas com educação consciencial. Todas as pessoas que vocês seguem. Os autores brasileiros dos livros que vocês leram. As pessoas que vocês assistem, que vocês gostam. Imagina todo mundo junto. Todo mundo numa plataforma só. Todo mundo num evento, fazendo 2, 3, 4, 5 eventos pelo mundo. Todo mundo junto. Eu não preciso falar nomes aqui. Mas pessoas que já passaram por aqui, pessoas que não passaram. Não importa. Foi isso que eu tentei fazer. Vocês imaginam? O que seria para o despertar da consciência todo mundo junto? Todo mundo junto, escrevendo livro junto, vídeo junto. E de coração, quem tá perto e não é contaminado pelo bichinho do ego ou da vaidade, muitas vezes tá mais para vaidade do que para ego, mas vamos lá. Sabe que eu de coração trabalhei para isso. E de uma certa forma trabalho, mas já sei que não é possível. Já sei que o grupo tem que ser outro perfil do que eu estava imaginando. Mas tudo bem. O educação consciencial é isso. Porque a educação consciencial nunca foi o Fábio, nunca foi o Lael, nunca vai ser o Fábio, nunca vai ser o Lael. E aí volta para aquilo que eu estava falando. O educação consciencial e depois de 2020 a gente começou a revelar isso, de uma rede serafínica, chamada Erelinho Fanin, a qual nós somos representantes temporários. Eu e o Lael, temporários. E cada um dos professores representam parte da rede ou redes parceiras que se juntam e trabalham junto. Olha só que legal. Então, de quem é esse trabalho? De todos nós, inclusive de vocês mesmos não sendo professores. Estou vendo diversos professores aqui, fico muito feliz que os professores também têm um saco de me assistir aqui 3 horas. Eu falei da Eliane, o Chesco, o Rogério está aí também, a Ana Nery, estou vendo aqui algumas pessoas, pelo menos nessa tela que eu estou. Poxa, que legal. Então, esse é o educação consciencial, é isso. Somos nós, então não tem eu, você, aquilo. Claro que na Terra a gente tem um CNPJ, tem que ir até o cartório, assinar, fazer contrato. Essas são coisas da Terra, são coisas passageiras. Ou vocês acham que daqui a 30 anos o Fábio está fazendo live de sexta-feira com vocês no 2.0? Pode dar certeza absoluta para vocês que não. Absoluta, talvez muito antes de 30 anos. Em relativamente pouco tempo, o Fábio vai saindo de cena. Outras pessoas vão entrando de cena. Vocês já viram a prova disso acontecer? Porque ficar só no blá 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 é muito fácil. A prova disso acontecer é que eu e o Lael não fazemos mais Semente 1 no Brasil nem em Portugal. A Tade já assumiu no Brasil o Semente 1. O Ivo e Isabel já assumiram o Semente 1 em Portugal. Vocês já podem imaginar o que vai acontecer com os outros cursos. É só ligar os pontinhos. Para quê? Para que abra espaço, para que eu e o Lael, enquanto estivermos à frente disso, abrirmos novas frentes. E outras pessoas vão tomando essas frentes que a gente abre em nome da rede. Outras pessoas da rede e de redes parceiras. Não quer dizer que são Erelinho ou Fanin, mas não importa. São redes parceiras. Esse é a educação consciencial. E Conceição, prometo que eu respondo a sua pergunta. A educação consciencial é nosso. E nós fomos, vou colocar de um jeito humano, tá? Eu e o Lael, a gente foi promovido pela rede. Vocês estão fazendo um bom trabalho. Agora vocês vão levar isso para outros lugares. Não mais somente para o Brasil e para Portugal, e não mais somente em português. Agora vocês vão levar para outros lugares. E é esse trabalho que a gente está começando a fazer. E mais uma vez, para a gente poder fazer isso, nós precisamos de consciências da rede ou parceiras que toquem outros projetos. Esse é educação consciencial. Por isso que tem 20 professores no 2.0 e vai para 30, 40, 50.
Estou sempre conversando com algum professor, algum módulo novo. E sempre vai ser assim. Sempre. E já adianto, eu falei lá no lançamento do 2.0, em 2020, 2019, dezembro de 2019 eu criei a plataforma. Eu lancei ela em janeiro de 2020. Aí eu lembro que eu fiz uma cagada, eu tive que relançar em fevereiro, o pessoal do começo deve lembrar. Eu relancei em fevereiro. Então vamos lá, pro último lançamento, fevereiro de 2020. Eu já falei que tinha uma pós-graduação, que isso aqui era uma universidade do Despertar, uma graduação, lembra disso? O pessoal lá do começo? E eu falei, vai ter uma pós-graduação, isso ano que vem vai ser uma realidade. Teremos. O que é a escola iniciática? É a pós-graduação da graduação do 2.0. São 4 anos de curso aqui, mais 2 na escola iniciática. Então as coisas estão acontecendo da forma que foram planejadas, as coisas estão acontecendo, as pessoas estão sendo envolvidas quando tem que ser envolvidas, no momento que tem que ser envolvidas, a partir do momento que não coloquem. Porque esse é o lema. E quando eu falo nosso, eu estou falando de rede, não meu e do Lael. Não tem espaço para a rede serafínica para coisas humanas. Não tem. Quando a gente conecta, seja consciente, inconsciente, em desdobramento, em qualquer. Não existe essa coisa assim, não, mas não, peraí, não, quem tem que fazer esse projeto sou eu, porque eu que estou à frente do Educação Consciente. Você acha que a gente chega a uma consciência serafínica e fala assim, olha, então, não, mas sou eu, não, mas. Não, eu que tenho que aparecer, não, quem tem que aparecer é o Lael, não, a gente tem que aparecer, se não for assim, a gente não faz. Não existe isso. Não existe isso. Acho que não sei. Mais uma vez, para vocês é fácil falar isso, mas no geral, não tem. Não cabe, não tem vaidade, não tem ego, não tem essas coisas. Aliás, não precisa nem chegar num serafim, né? Quando a gente sai de alma para eu sou, já não existe mais essas coisas. Quando a gente sai da fisicalidade, então não precisa nem chegar tão alto, entre aspas, né? Então não tem isso. É objetividade, é racionalidade. E é isso que a gente está fazendo. E Conceição, fomos promovidos. Eu e o Lael, a gente foi promovido. Se isso é uma promoção, né? Porque a gente ganhou mais trabalho e não necessariamente mais compensação. Pelo contrário, mas tudo bem. A gente está levando, sim, felizes de cumprir a nossa função. Então, a gente está abrindo essas frentes em outros países. Então, como eu disse, além de Brasil e Portugal, nós já abrimos frentes aqui no Canadá, nos Estados Unidos, que voltamos agora há pouco tempo, né? E vamos voltar tanto para o Canadá quanto para os Estados Unidos em janeiro, já tem as inscrições abertas, inclusive em janeiro para os Estados Unidos. A gente já está quase com metade da sala cheia, 6 meses antes do curso. A gente está muito feliz com a repercussão, então já te responde parte da segunda pergunta, né, Conceição? O feliz sucesso que estamos fazendo na Flórida. E fomos só para a Flórida, isso que eu ia falar. A gente vai para outros estados também dos Estados Unidos muito em breve, fazer outros eventos. Provavelmente já em janeiro já tenha outro estado envolvido, a gente vai para outros lugares. Em inglês, e aí não só em português, é uma coisa que eu queria falar para vocês também. Então, já fomos para a Espanha, voltaremos para a Espanha em outubro. Vamos fazer um curso, já tivemos lá a praça cheia para escutar a gente em Barcelona, vamos voltar para fazer um Despertando. A gente também vai pela primeira vez para a Alemanha esse ano, vamos para Berlim, né? E então tá sendo muito interessante, fora os outros lugares que a gente não faz evento em aberto, mas a gente foi para a Suíça, em breve também um evento aberto na Suíça, a gente foi para a Inglaterra, e enfim, então tá sendo e outros lugares que a gente está programando para ir também, até o Japão, gente. Imagina a gente fazer um curso no Japão, cada uma que inventam. Então e muitas vezes a gente vai para ancorar energia só para ancorar energia. Essa questão que a gente faz, palestra gratuita, não sei o quê, né? É para ancorar energia. Palestra gratuita, obviamente a gente não está ganhando, mas está gastando, isso está claro, né? É para ancorar energia, simplesmente. Para ancorar energia por causa da rede. Porque se eu fosse escolher, mesmo, assim, eu ficava Toronto, São Paulo, Lisboa. Toronto, São Paulo, Lisboa. Fazer isso, para mim é mais fácil, voozinho direto, viaja tanto. Mas não, a rede manda a gente em locais extremamente interessantes, alguns que eu já conheci, outros não. Então, educação consciencial, gente, é isso. Daqui a pouco não tem Fábio, não tem Lael e não tem importância. Não tem importância. E o que importa é o trabalho que está sendo construído.
Então está sendo muito legal, Conceição, levar a educação consciencial para o mundo de uma forma, e espero estar mais presente na Ásia, né? Que os nossos esforços estão muito concentrados ainda no Ocidente, por razões óbvias. Mas como eu disse, quem sabe aí o Japão e outros lugares, que a gente possa fazer esse intercâmbio também, porque a rede está presente no mundo todo, né? Então, tomara que a gente consiga ampliar esse trabalho, que o trabalho em inglês seja ampliado, que a gente possa levar para mais pessoas, né? A estratégia é diferente, outras línguas, né? Não é igual em português, mas que isso possa acontecer. Tem muita coisa acontecendo. Esse ano vocês vão ver que a gente vai lançar documentário, série. Esse ano ainda, tá? Documentário, série, livro. Então tem bastante coisa acontecendo. A segunda pergunta da Conceição: a percepção dos brasileiros pelo mundo é igual aqui? Conceição, muda muito, muda até dentro do Brasil, né? Dentro das regiões, dos lugares em que a gente vai. Então, fazer um curso, igual a gente fez. Vamos fazer um curso em Porto Alegre, fazer um curso em Uberlândia, por exemplo. Tem algumas similaridades, mas tem algumas coisas diferentes, sim. Muitas vezes cursos no mesmo local é diferente. Cidades como São Paulo, Rio de Janeiro, ou próprio Porto Alegre, Curitiba, dependendo da turma, né? As turmas são diferentes, com ideias diferentes. Mas fora do Brasil sempre vai ser diferente, viu, Conceição? Eu não lembro, a gente já conversou algumas vezes, mas eu não lembro se você já morou fora do país ou se muita gente aqui já morou ou mora fora do país. É inevitável a gente mudar. Em N sentidos. E por N motivos. Né? E aí qualquer nacionalidade, mas o brasileiro, o latino em geral, ele tem uma necessidade muito grande de estar perto da família, dos amigos, né? Muito emotivo, assim, uma coisa... por isso tem pouco brasileiro no Canadá também, porque tem uma coisa de clima também, né? Fica frio, o brasileiro fica triste. Então, a vida do brasileiro, do latino em geral, normalmente fora do seu país, é muito sofrida por esses pontos, né? Pela necessidade de estar perto da família e nem sempre conseguir, perto dos amigos, e aí algumas outras dificuldades que ele não imagina que vai ter, né? Adaptação cultural e tudo mais. Então, as questões de quem mora fora. Que influencia na questão do despertar da consciência também, né? Que influencia. Então, por exemplo, o bate-papo que a gente fez com as pessoas aqui em Toronto, basicamente só tinha brasileiro, a maioria 95% era brasileiro. E o bate-papo foi muito bom. E muito voltado para as questões de brasileiro que mora fora. Então é diferente. Tem algumas percepções diferentes. O brasileiro analisa o despertar dentro do local em que está, né? Então, quando a gente conversa com um brasileiro nos Estados Unidos, eles conversam sobre o despertar naquele país. Quando está em Portugal, a mesma coisa. Então, brasileiros em locais do mundo analisam o despertar naquele local. E tem percepções diferentes, sim. Não são iguais, não. Tá bom? E aí vem a sua pergunta. Haviam pessoas de outros países também? Então, a maioria, porque a gente ainda está levando em português, a maioria são brasileiros e portugueses. Mas tivemos algumas pessoas, como aqui no Canadá, que nasceram no país local, mas que falam português. Olha que só que interessante. Porque convivem com brasileiro, ou casaram, enfim. E que estiveram na palestra também. Ou falam espanhol. A gente tem uma senhora que acompanha a gente, uma senhora da Espanha, que vai em todos os cursos lá em Portugal. Muito legal. Ela só fala espanhol. E vai lá em todos os cursos. E ela fala, não, se falar um pouquinho mais devagar, eu entendo. Então é muito legal. E quando a gente foi para a Espanha também, tinham pessoas não só da Espanha e brasileiros, mas de outros locais também, do Oriente Médio, enfim. Extremamente interessante. Então, de vez em quando, vem pessoas de outros países também. E agora, levando em inglês, eu tenho certeza que a gente vai poder alcançar muito mais pessoas e vai ser muito mais interessante, né? É isso, acho que essa introduçãozinha com a pergunta da Conceição. E ela continua que ela falou, pode falar sobre o que está rolando, linhas temporais, o bagulho tá louco. Conceição, é a mesma conversa aí que a gente vem tendo há diversos anos, né? Então, a questão da batalha das linhas temporais e das narrativas, ela está acontecendo há muitos anos. A gente vem trazendo isso desde 2017 mesmo, falando sobre a convergência das linhas temporais de 2026, ou seja, quanto mais perto de 2026, mais louco o negócio vai ficar, né? Essa sensação de tempo passando mais rápido, o efeito Mandela, tudo isso que a gente já sabe, muitas vezes
são questões de linhas, convergência de linhas temporais, né? Nem sempre mudança de linha, mas convergência de linha. Como elas estão convergindo, quando a gente muda, ou seja, muda o foco, ou quando linhas convergem, o efeito é o mesmo, né? Então, carece aí de uma pesquisa mais a fundo, né, do que está acontecendo naquele momento. A gente não tem muito o que se preocupar, não. É mais do mesmo, tá? Então é o governo oculto de um lado, é o pessoal a favor do despertar do outro, cada um puxando pro, imaginando que existem dois lados, tá? Mas vocês aqui já entendem da coisa. Cada um puxando para sua agenda e tentando conversar com o nosso subconsciente para dominar a cocriação. Enquanto isso, a gente aqui, na Educação Consciencial e redes parceiras, tentando despertar a consciência para sair dessa batalha, na verdade. Veja que a gente não está tentando consertar a linha temporal. Então, se no meio do caminho isso acontecer, que bom. O que a gente está tentando é despertar a consciência. E esse deve ser o nosso foco, né? Então o bagulho tá louco mesmo, Conceição. Vai ficar mais louco ainda, mas é mais do mesmo. É essa loucura aí que a gente está... na verdade, basicamente, desde os anos 2000, né? Se a gente fizer essa retrospectiva, eu já fiz aqui uma vez com vocês, mas 2001, o incidente das Torres Gêmeas foi um marco na história da humanidade. Não sei se todo mundo percebeu isso. Mas 11 de setembro de 2001, a coisa começou. De verdade. Né? E aí a gente tem a crise de 2008 como um segundo marco, mas não tão importante. O mais importante foi o 11 de setembro mesmo, tá? Depois a gente tem a crise de 2008, aquela bolha imobiliária e tudo mais, um outro marco, não tão forte, mas também um marco. Aquela questão de 2012, o mundo vai acabar, calendário Maia e tudo mais. E aí a gente vem diminuindo esse espaço, né? 2017, 2019, aí a gente começa a contar por ano, 20, 21, 22, 23. E eu já falei em outras lives, né, no YouTube, que daqui a pouco a gente vai contar por semestre, depois por trimestre, depois por mês. Ó, esse mês aqui, hein? Olha agora que loucura, hein? Vai ver o mês que vem. Então, mas tá tudo bem. Tá tudo bem. Tem que animar essa vida aí, gente. Tá bom, Conceição? É isso aí.